Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo se gosta do canal, se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, combinado? E não se esqueçam da Caixa Assombrada, que no mês de novembro está com o tema vampiro. Ok? Rampiro. Vamos para o relato de hoje, então, que é este daqui. Cunhada Maledite. Vamos ver. Se trata de uma cunhada Maledite, mas vamos ver o desenrolar da história aqui. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana e estou ansiosa para que me chame de Fulana. Os nomes estão trocados e o relato é meu mesmo. Ok. Bom, Ana, tudo começou em 2018, quando eu conheci o Felipe. Nos conhecemos através do Facebook, ele servia no exército na época e ele postava algumas fotos e marcava alguns amigos. Consequentemente, aparecia direto no meu feed. E eu era nova, tinha 17 anos, estava estagiando, terminando os estudos. Então, nem pensava em ficar com os molequinhos de escola e afins. Eu reagia com amei as fotos dele, não porque eram bonitas, mas por empatia e porque, como eu disse, ele marcava alguns amigos e aparecia no feed. Foi em uma dessas reações com amei que tinha dado, uma dessas reações que eu tinha dado, que ele me chamou no Messenger e como eu estava atrasada para pegar o ônibus escolar do colégio, eu não consegui desenvolver o assunto com ele ali. E ele me mandou um oi chuchu. Era assim que os jovens flertavam naquele ano. Eu não sei o que deu na minha cabeça de em seguida responder: oi, não vou poder te responder agora que eu tô com a internet bloqueada, mas me chame no WhatsApp. E foi aí, Ana, que tudo começou. Nós nos falávamos do bom dia ou boa noite. Tínhamos muitos assuntos, eu partilhava com ele os meus sonhos, meus desabafos e os meus medos. Tinha gerado um afeto de melhor amigo. A gente se falava por ligação, por chamada de vídeo, até que eu peguei férias do colégio e do estágio e fui para a casa da minha avó em outra cidade, que dá uns 30 minutos de onde eu moro. Era a mesma coisa, todo dia a gente se falava, eu ligava para ele e ficávamos horas e horas em ligações com assuntos aleatórios e muitas vezes ouvindo música juntos por ligação. Dá para acreditar? Um dia dei boa noite, como de costume, e fui dormir. Ao despertar, eu acordei com um texto enorme dele se declarando, dizendo o quanto me admirava e o quanto gostava de mim. Eu não me lembro ao certo quais foram as palavras ditas no texto, mas eu só lembro do final em que ele dizia: eu só queria ter a sorte de te ter. Eu li aquele texto enorme e respondi: bom dia, tá tudo bem? Aguardei a resposta, tipo aquele texto, bom dia e tá tudo bem? Aguardei a resposta. Quando ele me respondeu, imediatamente eu perguntei, esse texto foi pra mim mesmo? E ele disse que sim. Mas para não levar tão a sério que ele mandou, mas que era para não levar tão a sério que ele mandou no calor do momento. Como eu não queria nada com ninguém, relevei e continuei o contato com ele como se eu não tivesse lido nada. E não tô sabendo de nada. Bom, as aulas voltaram e eu estudava com um amigo dele, que eram muito amigos mesmo. E esse amigo era muito legal comigo. A gente estudava junto, fazia trabalhos, postava foto no status juntos. E o Felipe sempre via e respondia com coisas do tipo: fala que eu gosto dela, ela é muito linda, eu vou namorar com ela ainda, é o amor da minha vida. Porém, teve um dia que eu briguei com a minha mãe e eu não queria voltar para casa. Eu saía 1h50 do estágio e ele saía meio-dia do quartel nas sextas-feiras. Combinamos de nos encontrarmos em um parque da nossa cidade e que de noite ele me deixaria na escola. Ficamos horas e horas conversando, o tempo passou. Quando foi por volta de umas 6h30 da tarde, eu pensei: vou dar um beijinho nesse menino. Ninguém tá vendo? E se ele contar pra alguém, eu nego. E eu dei o primeiro beijo nele. Foi o beijo mais gostoso que eu já tinha dado. E intenso.
Foi o beijo mais gostoso e intenso da minha vida até hoje. E eu, sem ser boba, já sendo boba, pedi por cautela que ele não contasse a ninguém que a gente tinha se beijado. Que foi a mesma coisa que, tipo, conte pra Deus e o mundo. Quando eu cheguei na sala de aula, todos estavam me olhando e cochichando. Nosso amigo em comum chegou me desejando felicidades e que pra mim... E falando que era pra eu me cuidar, pra não magoar... Ah, não, e era só pra eu tomar cuidado pra eu não magoar o Felipe, porque ele era um garoto muito bom. E eu, sem entender nada, fiquei quieta, com cara de paisagem, enquanto no meu WhatsApp o Felipe me enchia de mensagens e declarações, falando que agora ele tinha certeza do sentimento que tinha por mim, e na saída do colégio ele estava lá me esperando. Se despediu dos amigos, veio ao meu encontro e perguntou se poderia me levar para casa de carro. Eu balancei os ombros e disse que sim. E daí em diante nós ficamos uma semana nos vendo na entrada e na saída do colégio. E quando deu uma semana, ele me encheu a paciência para que eu fosse para casa dele tomar um café da tarde. Eu sempre relutei dizendo que não, que a minha mãe ia me matar se soubesse que eu fui na casa de algum garoto, mas ele me convenceu a ir, me prometendo que não passaríamos da sala. Ao chegar na casa dele, o pai dele já veio me encontrar no portão, me abraçando, perguntando se era eu que era fulana e que eu era muito bonita, e ele já nos dava a bênção. Nessas horas eu estava mais perdida do que cego em tiroteio. De repente foi chegando a tia, o irmão e por último a mãe dele, que eu confesso que ela me assustou muito com a forma grosseira com que falou comigo de primeira vista, assim. Mas hoje em dia eu entendo. Era para ser um café da tarde e ele oficializou um namoro, o qual eu não tinha ciência que existia. No mesmo dia ele foi pedir a minha mão para minha mãe. Bom, oficializamos o nosso relacionamento e eu comecei a gostar dele realmente. Ele me tratava com tanto amor, Ana, tanto respeito, que sempre que eu me lembro dele, eu choro. Ele abria a porta do carro para mim, ele secava o meu cabelo, ele colocava café na xícara, me dava tudo do bom e do melhor. E o mais importante que não faltava, ele me dava muito amor e muita atenção. Mas tudo durou até conhecer a Maledite. De início, quando eu vi aquela garota, o meu santo não bateu com o dela. Eu nunca consegui ser simpática, sabe? Eu nunca consegui ter um diálogo com ela. Ela era prepotente, mal educada, arrogante. E o que mais me deixava com ódio é ver a forma que ela tratava os meus sogros. Sogros, não sei. Isso me irava, porque eles nos tratavam com tanto amor. A minha sogra, então, a Maledite é a irmã do rapaz, é isso, é a cunhada dela. Isso me irava porque eles nos tratavam com tanto amor. A minha sogra dizia que eu era a caçula dela. Com o tempo de namoro, a gente desenvolveu muito amor uma pela outra, sabe? E com o meu sogro também, com a sogra e com o sogro. Era como um pai para mim. Mas para Maledite, não. Ninguém prestava para ela, só a família dela. Mas peraí, quem que é a Maledite, então? Eu tô perdida aqui. Mas para Maledite, não, ninguém prestava para ela, somente a família dela. Ela era aquele tipo de pessoa que escutava aqui e aumentava e inventava lá. Eu só quero saber quem é a Maledite agora. O que ela é? Ela não é irmã, então. Ela é filha do sogro e da sogra? Ela é irmã do rapaz com que você estava namorando? Ou ela, tipo, era namorada do irmão dele? Algo assim. Bom, um dia eu estava sozinha na casa da minha sogra e ela se aproveitou da situação, se aproximou e começou a falar. Se eu fosse você, eu não confiava tanto na sua sogrinha, não. Dali eu já senti uma energia horrível que ela carregava e peguei no ar qual era o macete dela. Ela era o tipo de pessoa que dava o tapa e escondia a mão. E se escondia atrás da Bíblia, a tal falando português bem claro mesmo. Assim, ela falou um termo aqui, não precisamos repetir. Mas ela se escondia atrás da Bíblia e de ser crente.
Ana, aquela menina nunca me enganou. Eu nunca consegui acreditar em nenhuma palavra do que ela dizia. Ela era dissimulada, cínica e todos os adjetivos ruins que existem eu prescrevo aquela garota infernal. Certo dia, eu cheguei do trabalho e decidi ir para a casa do Felipe até dar o horário da minha aula. Quando ela me viu chegando, desceu correndo as escadas, quase me atropelando para ir embora. E a porta do quarto do Felipe estava aberta. Quando eu vi a porta aberta, a minha intuição já gritava: aquela maldita estava aqui. Bom, passou um mês e o meu relacionamento, que era perfeito, virou de cabeça para baixo, do avesso, de todas as piores formas. Nós começamos a brigar, começamos a nos ofender, aumentar o tom de voz um com o outro, falar com educação. Como assim? Falar com ou sem educação? E o pior de tudo é que começaram as desconfianças de traições. O meu psicólogo não tinha mais condições. Meu psicológico não tinha mais condições. E o pior é que eu era muito dependente emocional. Emocionalmente falando, dele. Certo dia, após uma briga à toa, ele quis terminar tudo comigo. E na hora eu terminei. Mas depois eu sofri tanto. Dia após dia eu estava pior. Emagreci uns 5 quilos em uma semana. Eu só chorava, eu não tinha forças nem para levantar da cama. Os meus olhos estavam pretos de tanta olheira, porque eu estava depressiva. Ele me ligava para saber se eu tinha outro, mandava mensagem, ele perturbava minha cabeça 24 horas por dia, até que eu comecei a definhar. Eu não conseguia dormir, eu tinha pensamentos conturbados, eu vomitava. Algo com um cheiro muito ruim sempre que eu tentava comer alguma coisa. Com o passar dos dias, a minha família, sem saber o que fazer, pois as rezas, as orações só estavam me deixando pior, um amigo de longa data disse que tinha visto um post triste e entrou no meu perfil, viu que eu tinha tirado o relacionamento sério e sentiu que deveria falar comigo. E ele me mandou um "Oi, tudo bem?" Eu respondi que mais ou menos, mas eu levaria a vida em diante. Ele perguntou se poderia me ligar, pois queria escutar a minha voz, e eu atendi. Na ligação ele me dizia assim: "Minha amiga, como até a sua voz está abalada, você está transbordando tristeza. Deixe-me ir visitá-la pessoalmente, eu sei que está passando por um momento delicado, mas eu prometo que eu vou ser breve." Eu concordei, pois naquela altura eu estava sozinha, sem ninguém para desabafar, e a única pessoa que eu mantinha o contato assim era o Felipe, pois ele me dizia não conseguir dormir, sentia minha falta e que tinha pesadelos ruins também e uma sensação de peso em cima dele. Bom, quando meu amigo chegou, a primeira coisa que ele fez foi me dizer que aquilo era espiritual e não psicológico. Aquilo era coisa feita. Eu nunca desacreditei de nada, mas também duvidei, se é que me entendem, sabe? Eu conversei com ele, expliquei como foi o término, que estava difícil e que o que mais me corroía é que foi da noite pro dia, e isso estava me fazendo sofrer muito. Meu amigo me escutou tudo que eu tinha para falar e me pediu para ir numa benzedeira que tinha no bairro dele. Ela fazia revelações e talvez eu entenderia melhor o que estava acontecendo. Marquei um dia e fui. Quando a benzedeira começou a benzer, o terço se contorcia. Aquilo era anormal. Eu nunca tinha visto nada igual. E ela começou a falar que ela via que eu era muito feliz, que o meu relacionamento terminou porque foi feito um trabalho de cemitério em uma calcinha minha. E ela falou os detalhes ainda da calcinha. E na hora me veio na lembrança que aquela calcinha realmente tinha sumido. E ela foi falando tudo o que tinha acontecido e provavelmente iria ainda acontecer. Ela me falou que os amigos dele iam tentar ficar comigo. E enquanto isso, iam inventar muitas fofocas ao meu respeito para que ele pegasse raiva de mim. Dito e feito.
começaram as ondas de fofocas e falar de mim, inventarem muitas coisas sem nexo. E o que mais me magoava era ele acreditar nisso tudo e depois vir me questionar se era realmente verdade. Bom, voltando ao assunto da benzedeira, ela disse que esse trabalho, a pessoa tinha... Ela disse que esse trabalho foi feito por uma pessoa, né, que tinha muita inveja porque eu era muito amada e muito acolhida e bem-vinda, que as pessoas tinham amor por mim. Enquanto isso, por ela, tinham desprezo pela pessoa lixo que ela era. A senhora me contou muitas coisas e ela deixou bem claro que eu era o amor da vida dele e ele para sempre seria o amor da minha vida também, que eu jamais amaria alguém como amei ele, que o lugar que ele ocupou na minha vida era somente dele e que eu fui a única e seria para sempre a única e que esse amor, Ana, doeria muito tempo, tamanha maldade que fizeram comigo. E isso não se fazia nem para um cachorro, ela disse. E disse ainda que ele me amava longe, mas quando ele me via, ele me odiava. Quando estava longe, me amava, mas quando chegava perto, quando me via, me odiava. E eu escutei isso da boca dele já também. A benzedeira me falou que o feitiço não pegou tanto em mim, porque eu era mais forte assim espiritualmente, energeticamente falando, e a minha família estava sempre intercedendo muito por mim. Ela pediu para eu fazer um banho, mas antes de fazer esse banho de descarrego, era para eu ir lá para ela me benzer. Mas que não seria fácil, teria que ter muita fé em Deus, e que cada vez que nos reaproximássemos, essa pessoa faria coisas novamente com o meu nome e que eu saberia quem era, porque essa mulher tinha uns loiros no cabelo e iria pintar o cabelo de escuro. Bom, o tempo passou. Eu acredito então, pelo que ela está falando aqui, que essa moça, essa cunhada, na verdade era namorada ou esposa de um irmão do Felipe. Acho que é isso, não é? Bom, o tempo passou. Nós sempre sofremos muito um pelo outro, não era fácil, e cada dia que passava acontecia mais alguma coisa das quais a benzedeira já tinha visto lá que aconteceria. Até que teve um dia, Ana, que eu juro, eu não sei o que é que me deu, que eu quis voltar naquela casa e falar com aquela senhora novamente. Com a benzedeira, é isso? Então eu fui, conversei com ela, ela me benzeu e me falou que a minha dor não passaria, que doeria muito mais tempo do que ela imaginava, que nossas almas nasceram um pelo outro, né, um para o outro, mas não na carne. Mas o amor que ele sentia por mim sempre foi verdadeiro, e disso eu não poderia ter dúvidas. Quanto a Maledite, ela me falou que demoraria para ela pagar, mas quando começasse, eu assistiria de camarote, mas que não era para eu me preocupar, porque aqui se faz, aqui se paga. Quanto ao Felipe, ela me disse que era para eu rezar muito, pois logo logo ele iria embora, e que eu nunca mais o veria, que me restaria apenas a dor da saudade. Ana, passou 6 meses e ele veio a falecer. Foi a pior dor da minha vida, a pior sensação do mundo. Quando eu enterrei ali o amor da minha vida, e a dissimulada ainda teve a capacidade de tentar me abraçar e falar: não chore, ele não gostava de te ver triste, eu não quero te ver sofrendo. Eu estava um pouco aérea por conta dos remédios que me deram, mas quando olhei na cara dela e subi o olhar para o cabelo, ela tinha escurecido o cabelo e ficava andando para lá e para cá no velório, como se fosse um desfile. Eu não vi ela derramar uma lágrima. Eu não vi ela demonstrar tristeza, muito menos tentar consolar a minha ex-sogra. Na cara dela você via o prazer que era me ver sofrer. E desde então eu peguei mais repulsa ainda por ela. E como dizem os mais velhos, não se paga o mal com o mal, né?
Fruta podre cai sozinha. Ana, hoje em dia eu sei que ela ainda gosta de humilhar os outros, ela é infeliz, a família do meu ex não suporta ela, mas eles fingem por causa do José, que é o marido dela. Ah, agora entendemos, realmente, ela é esposa de um outro filho, né, do irmão, na verdade ela é concunhada, não é? Ela é esposa do cunhado dela, do irmão do Felipe, isso daí. Então, eles fingem por causa do José, que é marido dela, que aqui entre nós não tem boca pra nada. Ele é muito bonzinho. E ninguém tira da minha cabeça que ela fez alguma amarração para ter conseguido casar com ele também. Ele não merecia tanto castigo assim. Além de maledite, ela é porca. Enfim, Ana e Assombrados, esse é meu relato. Eu não sei se foi coincidência ou apenas era o que tinha que ser. Mas a minha intuição não costuma falhar. Gente, que triste, mas ele... Será que ele morreu por conta do trabalho ou ia mesmo acontecer? Gente do céu, que triste. Que triste. Será que foi a Maledite que fez tudo isso? Bom, deixem nos comentários. Ai, gente, vai ter que pagar muito feio por isso. Bom... Eu fico perplexa, gente, com essas histórias. Como pode, né? Como pode? Não consigo entender. Pessoal, beijo pra vocês. Este foi o relato de hoje. Comentem aí, sempre com respeito, por favor. Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato, ok? Durma aí com essas maledites. Misericórdia. Beijos, fui. Tchau, tchau.